Galera, seguinte, precisamos falar a respeito do Gil, tá? Tem informações de que ele não deve mais jogar pelo Santos. E aí preciso contar um pouco dessa história pra vocês, como foi essa apuração também, tá? E conversar a respeito disso, o que eu penso dessa situação. Porque hoje é o setor mais ruim, mais fraco e com menos peças que a gente pode contar no time inteiro, é a zaga. Poucas vezes eu vi um nível, quando você olha pra elenco, tá? Um nível tão fraco de zaga igual o Santos tem hoje. E eu acho que tem muito a ver com a posição que o Santos está no campeonato, o nível da zaga hoje, tá? Então, vamos por partes. Antes, deixa o seu like, se inscreva no canal. Me perdoa que eu tô com essa voz, eu tô absolutamente gripado. Uma gripe ferrada mesmo, pode ser que eu tussa, espirre aqui no meio do vídeo. Mas pelo menos estamos em vídeo, não vai chegar em vocês. Se você puder hypar esse vídeo e se inscrever no canal, eu só posso agradecer, fechado? Eu ainda estou pensando em fazer um clube de membros e pensei em de repente fazer esse clube e colocar todos os vídeos que eu postar aqui para que as pessoas vejam com antecipação, algumas horas antes, esse privilégio, para que tipo o cara entre aqui, o cara até receba a notificação antes, assista o vídeo e aí depois de umas 2, 3 horas, 4, 5 horas, não sei, eu solte o vídeo. Vai depender do assunto, tem assunto que eu vou ter que postar direto para todo mundo, porque às vezes a gente tá falando em cima, como um pós-jogo, uma live, etc. Mas o conteúdo do dia a dia, de repente, ser um conteúdo que o membro consiga ter acesso antes. Não sei se isso é o suficiente pra galera já querer se tornar membro, mas também não quero me comprometer com um tipo de conteúdo que eu não vou conseguir cumprir. E aí eu acho escroto você fazer a galera assinar seu conteúdo e você entregar um conteúdo no começo e depois parar. Então, enfim, tô pensando sobre isso, eu quero que vocês me deem as suas respectivas opiniões. Agora precisamos falar como que veio essa história do Gil, né? Primeiro ela surge lá no portal do Meu Peixão, a matéria escrita pelo Felipe Mendes, e aí depois saiu no UOL uma matéria do Mussetti indo numa linha diferente, e eu esperei, não fui nem atrás dessa história, a princípio. Só que aí o Felipe Mendes me mandou uma mensagem para dar uma... A gente deu uma discutida sobre a matéria que eu soltei ontem, e isso eu respeito, tá? Porque é um cara que eu já ataquei muito, que ele já me atacou muito no Twitter, principalmente. E hoje, se precisar me arrebentar, ele faz isso pra mim no privado. A gente combinou que a gente ia fazer isso. E a gente, na maioria das vezes, a gente se acerta, a gente conversa, a gente tem uma conversa civilizada. Não significa que ele vai pensar como eu, ele sabe disso. Eu sei disso. Não significa que eu vou pensar como ele sabe disso. Não significa nada, assim. A gente tem pensamentos diametralmente diferentes a respeito de vários assuntos, de vários temas, mas hoje a gente consegue conversar. Isso é uma coisa legal, assim, porque nos últimos tempos a gente passou a ter dificuldade de conversar com quem pensa diferente. E eu tô falando também muito sobre mim, tá? Sempre fui um cara muito pavio curto e tal, e agora não, assim. Eu acho que essa é uma relação legal que, sim, o cara tem liberdade pra me mandar mensagem e, assim, se eu não gostar, problema meu. E eu vou falar pra ele, se ele não gostar, problema dele. E no fim, a gente não é amigo, mas a gente se respeita, eu acho. Determinado, ali, pelo menos dentro da cordialidade. E ele me contou, dentro dessa conversa, depois que a gente mudou de assunto, sobre como foi a apuração dele. Me contou detalhes que não vêm ao caso aqui da apuração dele. E aí, diante disso, eu também fui atrás. E descobri que, assim, ele tem razão e as fontes dele têm razão. As fontes dele são fortíssimas, tá? O Gil, ele não quer mais jogar pelo Santos. Ele acredita que ele não precisa mais disso. Ele acredita que qualquer erro que ele comete tá vindo uma carga de pressão muito grande. Ele sente que ele já tinha pensado em parar antes, né? E ele foi para essa temporada porque acreditava que podia conseguir colaborar, diz que não quer roubar o Santos, que não quer tirar dinheiro do Santos, só para ficar... Olha a situação, só para ficar ali fazendo número, não que tenha a ver só com o fato dele ser banco, mas ele não tem se sentido útil da maneira como ele achava. E deu uma cansada. Ele tá passando de fato por um problema pessoal importante, e a mistura de tudo isso tem feito com que ele tenha focado menos e esteja forçando meio que a barra para sair. Pessoas do Santos
pedem pra ele segurar um pouco até a parada pro Super Mundial, mas ele tá forçando a corda pro Santos já liberar ele imediatamente. O Pedro Martins e o Marcelo Teixeira, né, sabem que perder o Giro nesse momento, nesses jogos que tem pela frente, sem poder contratar um zagueiro ali, e se hoje o Luan Pérez e o Zé Ivaldo, que vem jogando nos últimos 2 jogos como titular, um deles acontece alguma coisa, toma um terceiro cartão, o Gil é a primeira opção. A diretora do Santos tem conversado, mas pelo que eu saquei assim, dessa apuração, ele tá irredutível. Pode ser que ele mude de ideia ao longo dos próximos dias, mas ele tá irredutível, ele não quer mais jogar pelo Santos, não quer mais ir treinar, ele não quer mais ser jogador do Santos, e aí eu não sei, é bem possível inclusive que ele se aposente. Aí é uma outra história que eu não tive a resposta, mas pode ser que ele siga por esse caminho. E aí, diante disso, precisamos conversar, né? Como essa zaga foi mal montada. Hoje, e eu queria fazer hoje eu estava vendo um post, né, de algumas páginas relacionadas ao Botafogo, de torcedores e tal, os caras dizendo que o Jair saiu barato, que o Tiquinho, que não consegue jogar, e mais 90 milhões de reais, falou, cara, saiu barato, hoje ele é o grande zagueiro do Botafogo, tá jogando demais, os caras veem um potencial dele gigante de seleção brasileira, de time europeu, que daqui a pouco ele deve ir, e por uma grana bem maior do que o Botafogo pagou pro Santos. Eu sempre disse aqui que vender o Jair pro Botafogo era se apequenar. Por quê? Porque embora o Botafogo seja SAF, embora o Santos precisasse dessa grana para contratar, e o Santos precisa vender jogador todos os anos, senão o Santos não consegue sobreviver. É diferente hoje do modus operandi do Botafogo, que é uma SAF, tem dinheiro do Textor ali investido. Eu acho que se você... Não significa que o fato de você precisar vender, que você tenha que vender diante de qualquer circunstância. E eu acho que quando a gente vende para um clube brasileiro, de alguma maneira você se apequenar. Porque você está reforçando um rival que certamente vai vender, numa situação financeira melhor, esse jogador por muito mais dinheiro lá na frente. Era para mim muito claro e evidente. O Jair nunca foi... Ele sempre foi um ótimo zagueiro, mas ele já falhou no Santos, ele já teve momentos ruins, assim, jogos ruins, o que é absolutamente normal para a idade dele. E ele vai ter jogos ruins no Botafogo, ele vai oscilar, embora ele esteja crescendo muito, porque é inerente da idade. Mas também é claro que esse cara vai se tornar um zagueiro de seleção brasileira. Acho muito pouco provável que isso não aconteça. Se o Santos soubesse esperar o momento certo, eu acho que o Santos poderia ter vendido o Jair por muito mais. Mas é aquela coisa de você vender o jantar para pagar o almoço. Vender o almoço para pagar o jantar. Né? Ali o Santos perde um pouco do pilar do que ele poderia ter de zaga para 2025. E quando você tira o Jair para ter o Tiquinho, perdão, você meio que assim prioriza aquilo que tem um pouco mais de peso no futebol, que é o ataque, né? Ah, não, o zagueiro qualquer um pode dar conta aí, mas a gente precisa de um atacante, a gente precisa de um fazedor de gol. Ah, não, essa troca foi ótima. Aí vamos receber mais 90 milhões de reais. Não, a troca não foi ótima, a troca foi ruim. O Tiquinho já era terceiro reserva do Botafogo. O Tiquinho não vinha sendo no titular há muito tempo, ele perdeu posição pro Igor Jesus, e depois que o Júnior Santos volta de lesão, a segunda opção do Arthur Jorge não era o Tiquinho, era o Júnior Santos jogando aqui numa posição que não é dele, de 9. Tiquinho perdeu todo o espaço no Botafogo, fez um campeonato paulista razoável dentro do nível que o Santos disputava, que era muito baixo, e no Brasileirão é um jogador, pra mim, assim, que não acompanha o ritmo dos outros. E você vê no estádio, como eu vi no Allianz, você vê que ele tá numa rotação abaixo. Mas, claro, lógico, teve 90 milhões aí na conta que foram importantes pro Santos. Mas 90 milhões muito mal gastos também, né? Grande parte desse dinheiro foi gasto com o Tassiano, por exemplo. Mais um jogador do comando de ataque ali que não vem performando nada bem. E pra mim sendo muito mal escalado. Em posições que ele não rende, posições diferentes do que ele costumava jogar no Bahia, por exemplo, que foi onde ele mais brilhou. Então, nesse aspecto, eu começo a olhar que desde a saída do Jair, o Santos montou muito mal a sua zaga. O Santos pensou muito mal na sua zaga. Eu acho que o Zé Ivaldo foi um jogador que eu não botava muita fé, que ele foi praticamente desprezado pelo Cruzeiro, né? O Cruzeiro poderia
pensar em continuar com o Zé Ivaldo, que não era um jogador muito criticado pela torcida. E o Cruzeiro desprezou o cara. Eu nunca imaginei que ele ia vir e ser um pilar importante. E ele é um jogador absolutamente limitado, mas ele tem predicados que fazem dele um titular absoluto hoje. Ele tem uma bola longa muito boa para um zagueiro, ele tem certa velocidade, ele às vezes é meio afobado, sim, faz faltas ríspidas demais, sim, mas é um bom jogador pelo alto, inclusive. É um zagueiro nota 7, assim, 6,5, 7, um zagueiro cumpridor. E a nossa outra expectativa era o Luan Pérez, que eu ainda tenho essa expectativa. O Luan Pérez não conseguiu ser titular no Campeonato Paulista, fez partidas muito ruins, sobretudo pelo alto. Saiu do time. Quando entra o Gil, é o momento que o time melhora defensivamente, né? O Caixinha teve muitos problemas defensivos no início do ano, e quando entra o Gil ele consegue corrigir isso. O Santos melhora demais os números defensivos com o Gil, principalmente em bolas pelo alto. Só que aí, quando entra o Campeonato Brasileiro e o giro, a rotação é outra, a intensidade é outra, o Gil passa a sofrer demais. O Luan Pérez entra contra o Grêmio, faz uma partida assombrosa, que ele merecia ter sido expulso aos 3 minutos. Depois ele faz um pênalti ridículo que o juiz não dá. Ele foi salvo pela arbitragem 2 vezes. E no gol do Grêmio ele falha de maneira bizonha, né? Ele fura uma bola de uma maneira ridícula. E ali acontece, claro, teve a primeira falha do Kevson, que tomou um drible inexplicável do jogador do Grêmio. Mas depois que ele ganha do Kevson e toca para a área, era só o Luan Pérez espanar e ele erra o tempo de bola, totalmente. E quem viu o Luan Pérez no auge, sabe que fisicamente ele não tá muito aquém daquele Luan Pérez que a gente conheceu. Ele não tá tão mais lento, ele não tá gordo, ele não tá... O que me parece que falta são 2 coisas, confiança e tempo, ritmo de jogo mesmo. E isso ele vai adquirir só jogando. Por isso que eu passei um pano pra esse jogo dele contra o Grêmio, defendi que ele continuasse sendo titular. O jogo contra o Ceará ele melhora um pouco, mas também no segundo tempo, no final ali, ele toma um drible, assim, ridículo do atacante do Ceará. Tem me preocupado demais as atuações do Luan Pérez, embora eu ache que ele tenha que ter pelo menos uma sequência de 5 jogos para a gente poder avaliar melhor. E é isso que eu imagino que vai acontecer, ele ser titular ao lado do Zé Ivaldo até a parada para o Super Mundial. Mas a resposta ele vai ter que dar no campo, e a gente não sabe qual resposta vai ser essa. A gente não sabe qual percepção a gente vai ter de um zagueiro que custa caro, o salário dele é bastante alto, e numa parada, com uma janela abrindo. Pode ser que a gente olhe e fale, não, dá pra contar com o Luan Pérez titular, ou dá pra contar com o Luan Pérez sendo um imediato reserva. Ou pode ser que a gente fale, gente, não dá mais. A gente precisa de um outro jogador. E aí, de repente, ele pode virar uma excelente moeda de troca, porque eu acho que é um jogador que tem mercado. E que seria interessante pro Santos, de repente, com o salário dele, pagar outros 2 zagueiros. Não sei. E com essa eventual saída do Gil, que deve acontecer, como eu tô falando pra vocês. Mas o Santos tem que reformular completamente a sua zaga. O Santos andou tendo zagueiros muito ruins. O Bácio nem conta, um jogador que o Santos, além de tudo, deve milhões aí pro Arouca, perto de ter um transfer ban por causa dessa dívida. É um jogador que não dá pra contar em hipótese alguma. Eu acho até difícil ele conseguir jogar numa Série A por qualquer time. Não consigo entender como esse cara conseguiu ser profissional. O nível, assim... Bom, pelo menos lá em Portugal, em time pequeno, funcionou. No Santos, nunca funcionou. Então, quem são os zagueiros que o Santos pode contar hoje? Vamos reparar que depois do Jair, nenhum zagueiro formado da base brilhou os olhos dos treinadores atuais do Santos. Não teve nenhum zagueiro que subiram, falaram, não, vamos dar chance para esse moleque aqui. E não precisava ser tão jovem como o Jair, que subiu com 16 anos. Mas um cara de 18, um cara de 19, um cara de 20, perto de completar a sua formação. O Santos não confia hoje nos zagueiros que ele tem na base. Então o Santos hoje precisa de pelo menos 3 contratações de zagueiro. Principalmente se o Gil sair. O Bácio eu não conto. O Luan Pérez, a gente está nesse processo de avaliação. O que a gente pode contar hoje efetivamente? O Zé Ivaldo, que não é nenhum jogador brilhante. Então hoje eu vejo que o Santos precisa de 2 jogadores com nível muito alto, se o Santos não quiser cair, e pelo menos um reserva bom que a gente possa contar. É a posição que eu vejo que o Santos precisa mais urgentemente contratar. Acho que a saída do Gil ela é boa para o Santos se acontecer, não que eu acho que dentro desse elenco, dentro toda essa característica que eu estou citando do elenco, o Gil ainda poderia ser num jogo ou outro importante,
Mas quando o cara entra nessa de não querer mais, esquece. E ele tem um alto salário também. O Santos se livraria, já que tá partindo do Gil, não tá partindo do clube, o Santos poderia fazer um acordo para ele. Tá bom, você vai sair, então a gente não vai te pagar o teu contrato, você vai só rescindir, acabou. Isso seria bom, eu acho que para as duas partes, abriria uma janela para o Santos contratar outro jogador para essa posição. Só que o Santos vai precisar ser muito criativo no mercado. O Santos não vai poder errar. O Santos tem errado bastante. E aí entra a minha preocupação maior. A gente está na mão de quem para contratar? A gente está na mão do Pedro Martins. Que beleza. Acho que foi ele o responsável por trazer o Zé. Nessa ele não errou. Mas é um cara que a gente confia muito pouco. Que montou esse elenco que está fazendo esse papelão no campeonato. Então, ainda que o Santos reformule completamente a sua zaga para a volta do Campeonato Brasileiro, que vai ser muito importante, diante da sequência que o Santos tem agora, e dos pontos que eu imagino que o Santos não vai fazer até a parada, o Santos só vai ter uma chance de sobreviver, que é fazer uma arrancada muito forte depois da parada. E não vai ser só o Santos que vai voltar mais forte, entre aspas. Primeiro que a gente nem sabe se o Santos vai voltar mais forte. Se o Neymar for embora, não vai ser mais forte, né? Então, primeiro tem que renovar o contrato com o Neymar. Mas muitos times vão poder parar, vão poder treinar melhor, vão poder ter as suas metodologias com novos técnicos aplicadas, vão poder contratar, se reforçar e o nível vai aumentar. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Quem tem dinheiro vai trazer ainda mais jogadores que o Santos não tem hoje condições de trazer. Então, ainda que o Santos melhore, o nível dos adversários também vai ser maior. Então o Santos vai precisar fazer uma arrancada muito forte nesse nível de dificuldade para poder se safar da zona de rebaixamento. Por isso que eu falo, para isso vai precisar contratar. E o Santos precisa contratar diante de um cenário catastrófico financeiro. Tem a questão do Neymar, que o Santos ainda deve para o Neymar e tem que pagar até julho. Tem a questão dessa renovação. Tem a questão dos transfer bans, são 3. Jean Lucas, Basso, quem que é o outro? Me esqueci. Tem a questão do Joaquim, mas essa já está no órgão da CBF. Tem mais alguém aí. Tem a própria Caixinha, que o Santos... Esse é um processo diferente, que o Santos foi notificado pela FIFA. Mas o Santos precisa pagar esses transfer bans, principalmente Jean Lucas e Basso. Não sei de onde o Santos vai tirar, de onde o Marcelo vai tirar esse dinheiro. O Marcelo não conseguiu fazer a grana suficiente no marketing nem para pagar o Neymar. Não sei de onde ele vai tirar. E aí ele tem que pagar transfer bans e contratar jogadores. Com que dinheiro, de que jeito? A missão é muito difícil. Mas foram eles que colocaram o Santos nessa situação e eles têm que tirar. O torcedor está no seu papel de cobrar. Ninguém pediu, ninguém botou uma arma na cabeça do Marcelo Teixeira para ele virar presidente. Ele que fez campanha, ele que quis se candidatar, ele que quis esse pepino para ele. Então ele que dê a resposta. Né? E o Pedro Martins está sendo muito bem pago para isso. São 3 dígitos, né? 300 pau por mês. Meu Deus. A grande maioria dos brasileiros não ganha isso no ano, em 2 anos. Ele ganha isso no mês. Então, que ele mostre serviço. Vai ser difícil. Né? Eu estou aguardando aí qualquer tipo de esboço do time pro clássico. Não vi ninguém dando nada, pelo menos por enquanto, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, para comentar o que eu penso da escalação do Kleber Xavier. Será que a gente vem com o Barreal titular? Será que a gente vem com o Zé Rafael titular? Será que já é a hora? Vamos esperar. Tô com expectativa para mudanças. Eu só que já falo de antemão aqui, que eu não veja Tassiano e Tiquinho no time, pelo amor de Deus. É só isso que eu quero. Que não apareça Tassiano e Tiquinho. Jogadores para segundo tempo e olhe lá. Mas o que você pensa sobre tudo isso? Comenta aí. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.